Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição de hoje, quarta-feira, 19 de julho. A lição 4, ela tem como título Abençoados para sempre por meio da graça. A lição de hoje ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, de Efésios capítulo 1, versículos 3 a 7, e o livro de Efésios capítulo 2, versículos 4 até 7. E nessa lição de hoje, nós vemos o plano de salvação com seus resultados eternos e quais são os objetivos essenciais deste plano. E aqui o que nós vemos, que todos nós crentes devemos entender, é que nós somos salvos pela graça e a fé de Jesus, onde a graça ela é um fundamento que já existe antes da criação do universo. E que a fé ela é um dom divinal, um dom de Deus que Ele dá para todas as pessoas sinceras, E nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus, que fala em Efésios capítulo 2, versículo 8. Não é a fé que gera a graça. A fé não é uma energia interior que nos dá vida. A fé ela é um dom de Deus, que Ele dá para os seus filhos. E a graça e a fé elas atuam juntas na salvação da pessoa, que pela sinceridade de coração. A fé nasce e passa a operar em nós quando Deus nos oferece antes a sua graça, que é falado ali em Romanos 10, 7. E todo crente, aquele que acredita e aceita Jesus como Salvador e Senhor, e que vive neste mundo, é muito desafiador para todos, sobre as causas que afetam diretamente as áreas da vida desse ser humano, que precisam sim de mudanças e transformações, e que elas são muito evidentes e exploradas nessa caminhada terrena, pelas circunstâncias que nos envolvem, nessas forças externas e internas desse mundo. E assim é desafiador, após nós lermos assim as verdades bíblicas, e aceitar a graça divina devido às vezes pelo nosso ego. E nesse mundo nós vemos assim várias cerimônias assim de formaturas, onde as pessoas ficam assim maravilhadas, pelo objetivo, alcançado, seja assim pela organização do evento, a decoração, E isto às vezes pode ser até formaturas de infância, ou talvez do ensino médio, ou também futuramente de um PhD, de uma universidade. E para o ser humano, a marca ela é uma bela conquista assim, muito importante para as pessoas, porque ali está uma mudança para uma nova conquista assim, muito importante na vida daquela pessoa, porque ali essa mudança de nova fase assim, ela para uma nova fase assim, diferente de vida, ou uma carreira, E agora, se falando assim de graça divina, é importante para todas as pessoas, os crentes entenderem uma verdade assim, profunda que está nas Sagradas Escrituras, que nunca alguém se formará na escala da graça. E muito menos haverá uma celebração de um mestrado ou um doutorado em graça. E nem nós ficaremos assim isentos dela, porque um dia ela nos alcançará
imerecidamente. Tudo através do poder e do amor de Deus. E a graça, ela é assim um favor, algo que nós não merecemos, né? E nós recebemos, né? Uma benevolência de Deus que Ele nos dá. E Deus dá assim por amor, algo que nós recebemos dele sem que nós tivéssemos o direito de receber. Foi uma liberalidade, né, do Senhor, dele querer dar realmente essa graça, de seu amor imensurável, porque o desejo dele é salvar as pessoas. E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele reforçou essa verdade com uma cronologia clara e abrangente. E menciona que Deus agiu no passado através do seu Filho Jesus para nos redimir, identificando-nos também como seu Filho, de tal forma que no presente nós somos coparticipantes de sua ressurreição, ascensão e exaltação, que fala lá em Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 7. E em Efésios, capítulo 2, versículo 7, Deus fala da riqueza, né, de sua graça. A graça do Senhor, ela vai muito além de qualquer recurso que jamais nós poderemos compreender ou experimentar. O estoque desta graça, ela é tão abundante que Deus continua e continuará derramando sempre sobre nós pelos séculos vindouros, sem que as pessoas saibam ou mereçam. E dá para você imaginar isso? Você vai precisar assim de uma eternidade para entender isto completamente. Pense nisso. Além dos ilimitados recursos, né, desta abundante graça, Deus ainda nos faz objetos de sua bondade para todo sempre. O plano divino, ele não termina com assim, um passado assim, cheio de graça. Ele é um presente banhado na misericórdia para a eternidade. Podemos comparar, né, as riquezas da graça de Deus como assim um oceano infinitamente vasto, né? E o apóstolo Paulo considerava a graça de Deus uma fortuna, um tesouro de valor assim, insondável, que ele fala lá em Efésios 1,7 e também fala em Efésios 3,8, do qual todos os crentes podem tirar para atender a qualquer necessidade. Essa grande generosidade e bondade divina para com a humanidade se torna uma exibição assim bastante quente, eterna, né, cósmica de sua graça. E o apóstolo Paulo em Romanos 11, versículos 5 a 6, ele mostra que para ele a palavra graça, ela tinha assim, um significado muito profundo, que ele utiliza esta palavra do grego, chama-se charis, que quer dizer assim, portanto, é um presente, né? Portanto, se é pela graça, já não é mais pelas obras, ele diz lá. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça, né? Ou seja, ela é uma graça que não tem que ninguém pagar, né? Senão ela não seria realmente gratuito. Ou seja, como é que você vai ser a mesma coisa você receber um presente e ter que pagar por ele? Porque tem algumas pessoas que acham que a graça, para você alcançar a graça, você tem que fazer obras, e não é. Graça realmente é gratuito, é um presente de Deus, é a salvação que Ele dá para todos nós. Por isso que a Bíblia nos diz que a salvação, ela é pela fé em Jesus também, ou seja, pela graça, onde andam juntos, né, graça e fé.
Não é só a nossa necessidade que continua a graça eterna. Ela é a mesma até a eternidade. E isso aconteceu antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todas as coisas, né? E também desde a história do universo, né? Para tudo sempre, a graça de Deus permanece e ela se estende do nosso tempo presente hoje, do passado, e assim como no futuro. E esta ação de graça de Deus, ela é constante e produz paz para as pessoas. Porque nós somos considerados justos, né? Unicamente pela graça de Deus. E assim ela é uma força motivadora e transformadora de pessoas, que fala lá em Efésios capítulo 2, 10. Nós somos salvos sem pagar nada, única e exclusivamente, por meio da fé em Cristo, né? E isso não vem de nós, ela é um dom de Deus e nunca virá por intermédio de qualquer obra que nós venhamos a fazer, seja a obra que for, e tudo isso dessa forma para que ninguém venha se orgulhar por esse motivo, né? E por isso todos nós somos uma criação de Deus e realizada através do seu Filho Jesus, que nos salvou na cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 6, versículos 2 a 4, o apóstolo Paulo explica, né, que pelo fato de o pecado ser uma força tão disseminada em nós e inevitável, que nós morramos, né? Mas que a graça nos alcança e ela nos dá vida. Mas por causa da graça de Deus é que nós não precisamos morrer em pecado, e sim morrer para o pecado, sendo transformados, né, pelo poder de Deus numa nova criatura. E Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. E ele não afirma que nós somos salvos somente pela graça, ou somente pela fé. Ambos andam e atuam juntos, né? Porém a graça gera fé, onde a fé ela é uma dádiva de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas pelo seu poder do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E assim, de graça, você recebe a salvação. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa que tem entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Sagradas Escrituras e entender porque o Espírito Santo trabalha na sua mente e começa a esclarecer todas as coisas para você. E você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa diferenciada das outras. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação, a graça. E sabe por que Deus quer fazer isto? Porque Ele ama você. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflição. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.